apresento teu servo diante do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Se coloca de pé, irmão. Graças a Deus. Receba com alegria e palma e reforma para Deus. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Graças a Deus, estamos alegres. Essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui junto com os irmãos esta noite, de louvor, de adoração. Glória a Deus. Onde nós vamos também participar da Santa Ceia do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você tem a Bíblia, pega a sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. O pastor já está orando, né? Nós vamos ler a palavra para o culto ficar mais de novo, tá bem? Amém, Jesus. Lucas 19, podemos ler, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu pelo sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Amém. Graças a Deus. Levanta sua mão e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, pela sua palavra. Fala, meu Deus, fala comigo. Eu creio na tua palavra. Amém? Pode assentar, filho de Deus, desocupando as suas mãos. Dê uma salva de palma bem forte, bem alegre, para glorificar a Deus. Palmas e glória a Deus. Jesus vive, é maravilhoso e está aqui no nosso meio. Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos já à meditação da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. glória a Deus. Sei que você veio aqui, né, para agradecer a Deus, veio aqui para louvar o Senhor, para servir a Deus nesse lugar. Como eu já disse, vocês já oraram, já cantaram, né? E agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai direcionar a sua palavra nos nossos corações. Muitas das vezes a gente vai ter talvez 10, 15, 20 minutos de mensagem. Talvez essa mensagem não seja direcionada toda a uma pessoa só, né? Mas às vezes tem uma porção que é para uma porção que é para o outro. Então é muito importante a gente estar ali ligado na palavra, ouvindo, para a gente ter a sensibilidade, né? No momento que Deus estiver ministrando ao nosso coração, nós podemos receber a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas. Bem? Amém. A Bíblia diz que Jesus, irmão, ia passando em Jericó. E ali em Jericó havia um homem que ele chamava Zaqueu. E este homem era chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu, o nome de Zaqueu significava justo, né? Ou puro. E
Zaqueu era um homem judeu, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Que trabalhava para os romanos. E para os judeus, Zaqueu ele era mal visto, né? Por ele trabalhar para os romanos. Os judeus viam aquilo como se fosse uma traição, né? Não aceitava, e também pela questão dos impostos que eram cobrados, né? De uma forma assim bem pesada para o povo mesmo. Então eles eram mal vistos, como se estivessem praticando algo injusto. E a Bíblia menciona que Zaqueu era um homem rico, né? Era um homem provido de recursos financeiros. E aí nós começamos a entender algumas coisas, né, irmãos? Porque muitas das vezes tem pessoas que criam uma ilusão de que se tivesse dinheiro a vida seria muito melhor, que se tivesse dinheiro não faltaria nada, seria completo, né? Mas aqui a gente já vê um homem rico, um homem que tinha posição social, um homem que tinha um bom emprego, mas que estava faltando algo na vida dele, né? Que o dinheiro dele não podia comprar, que a posição social dele não preenchia, né? E aí nesse momento de auge da vida dele, no momento que ele olha para a vida dele e olha, poxa vida, financeiramente eu estou bem, a conta bancária, né? Está lá em cima, a casa está paga, o carro está pago, está tudo bem, a família está criada, eu tenho um bom emprego, trabalho para o Estado, né? Eita, glória! Estava tudo bem, mas quando ele olha para si mesmo, para o seu interior, para o seu coração, faltava uma paz interior, tinha um vazio, faltava algo que essa luxúria, que esses confortos não conseguia preencher. E aí a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Amém. Zaqueu procurava conhecer quem era Jesus, mas tinha barreiras, tinha obstáculos, né? Quando a Bíblia diz que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão e por causa da sua estatura, que ele era pequeno, né? Então o que é que nós aprendemos? Às vezes a gente diz, porque a multidão não deixava, porque tinha muita gente, ia ficar difícil para Zaqueu aproximar de Jesus. Não, irmão, pode ter alguma dificuldade nisso aí, mas a questão aqui é que Zaqueu era uma figura pública. Amém. E que tinha rejeição, pela algumas grande parte da comunidade rejeitava Zaqueu. Então se Zaqueu vai e se expõe ali, né? A multidão, poderia acontecer ali aquele tumulto, né? Uns querer, como diz na linguagem de hoje, querer bichar Zaqueu, né? Querer se vingar de Zaqueu, porque era um cobrador de imposto, essas coisas assim. Então ele não poderia ter aquela liberdade de ir e vir como qualquer cidadão normal. E ele então, ele procura ver Jesus. E ele, por causa dessa necessidade espiritual, por causa desse vazio, né, que precisava ser completado, Zaqueu então, ele vai em busca, né? Ele não dava por aqui, ele era pequeno, pela multidão não dava. Ele então, a Bíblia diz que ele sobe num cedromo ou numa figueira vaga, numa árvore, no caminho onde Jesus ia passar por ali, ele vê, ele conhecer quem era Jesus. E quando Jesus está passando por ali, a Bíblia diz que Jesus olha para cima e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu desce e apressa e desce apressadamente e recebe Jesus com alegria. Amém. E quando Jesus desce, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, fala que vai para a casa de Zaqueu, aqueles que estavam ali murmuram: Jesus agora vai entrar, vai ser hóspede de um homem que é pecador, né? Aí Jesus fala: olha, hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus.
é gostosa, ela é maravilhosa, e a gente começa a aprender, né, a ouvir o Espírito Santo falar através da sua palavra. E há algumas lições que nós aprendemos com essa mensagem. Há muitas, mas podemos aprender talvez 3 aqui nessa noite, 4, 5. E a primeira delas é a necessidade de buscar a presença de Deus. A necessidade de ir buscar Jesus. Zaqueu, ele sente esta necessidade. A Bíblia diz que ele procurava conhecer quem era Jesus. Lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 2, o profeta diz, Deus fala através da palavra: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. No mesmo livro de Oséias 6:2, a Bíblia nos aconselha a conhecer a Deus e prossegui-lo em conhecê-lo. Então há uma necessidade deste conhecimento de Deus. Conhecer, não só por ouvir falar, porque Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus era grande, naquela época ali, por tudo que ele fazia. Mas conhecer de perto, conhecer de intimidade, conhecer e ser conhecido por ele também. Eu posso perguntar para vocês aqui nessa noite, por exemplo, quem conhece o presidente ou quem conhece o Neymar? Você vai levantar a mão: eu sei quem é o Neymar, eu sei quem é o presidente da República. Mas aí eu te faço uma outra pergunta: se você ir lá na casa do Neymar, do presidente, bater a campainha do telefone e dizer: ei, eu sou o João, eu sou Maria, será que eles te conhecem? Então você conhece de ouvir falar. Então tem muitas pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, assim como Zaqueu, mas às vezes nós encontramos nenhuma necessidade, nenhum vazio, nenhuma procura de paz, de alegria, irmãos, que nos leva a um desejo de conhecê-lo mais de perto, mais intimamente. Foi isso que aconteceu. E quando nós entendemos esse princípio, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso buscar Jesus, eu preciso conhecer quem é Jesus, a nossa vida está ao ponto de sofrer uma grande transformação. Porque, irmãos, é impossível o homem encontrar com Jesus e não ter a sua vida transformada. E Zaqueu, então, ele tem aquele intento maravilhoso, mais do que um intento, aquela direção de Deus, irmãos, porque só Deus, só o Espírito Santo pode conduzir o homem ao encontro com Deus. Não era um desejo da carne, não era algo produzido só por Zaqueu, aquilo já era uma obra do Espírito Santo, aquilo já era o Espírito de Deus agindo no coração de Zaqueu. Vai para a igreja, vai buscar Jesus, vai, chega mais perto, vai conhecer Jesus, entrega a sua vida para Ele, vence as fortalezas, porque muitas das vezes, irmão, são criadas fortalezas do nosso coração, por causa das murmurações, por causa dos maus testemunhos, por causa dos escândalos, em torno das religiões. Aí as pessoas criam fortaleza a respeito da igreja, a respeito de Cristo. Mas quando o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, operar no nosso coração, dizer: vai buscar Jesus, nós conseguimos vencer essas barreiras que são formadas pelo escândalo, muitas das vezes pela religiosidade, muitas das vezes pelo nosso orgulho, pela nossa religião, pela nossa carne. Mas o Espírito Santo está trabalhando no íntimo, e aí nós ouvimos a voz do Espírito Santo e começamos a procurar onde está Jesus, onde eu posso vê-lo de mais perto, qual é o melhor caminho, como eu vou fazer para conhecer Jesus. Aí você visita uma igreja, visita outra, você começa a sair à procura dele, aleluia, e de repente, em algum desses caminhos que você está andando por aí, você vai encontrar com ele. Aleluia, Deus. Porque você está à procura da presença de Deus. Amém. Amém, amado? Amém. E aí Zaqueu sobe naquele sicômoro, ele vence todas essas barreiras, e está lá. E aí Jesus faz. Às vezes a pessoa pensa assim: eu sou tão pequeno, eu sou tão desprezível, eu vivo tão no anonimato, porque muitas das vezes o inimigo também ele quer agir nessa área, de semear dúvida. Ninguém se importa com você,
Deus não vai te ver, talvez por alguma razão, você é o menor, né? Você é tão humilde, você pode pensar, Deus não sabe quem sou eu, Deus não vai me aceitar por causa dos meus pecados, Deus não vai me aceitar por causa da minha vida do passado, as coisas que eu pratiquei, Aleluia. As pessoas me acusam, a sociedade, eu tenho um mau nome, e Zaqueu tinha tudo isso, né? Mas aí ele estava ali, quando Jesus chega, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém. E interessante que Jesus fala o nome dele, né? Quer dizer, isso nós aprendemos, Jesus conhecia ele, Jesus sabia quem era ele, mesmo que ele estava longe da presença de Jesus, vivendo pelos seus caminhos, seguindo os desígnios do seu coração, errando, vivendo erradamente, mas Jesus sabia quem era ele, e Jesus amava ele. Outra coisa, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não julga pela aparência. Quando Zaqueu coloca esse desejo de buscar a presença de Deus, irmãos, porque quando o homem faz isso, a Bíblia diz que aquele que busca encontra. Aquele que busca encontra. Zaqueu então começou a buscar, ele encontrou. Jesus não o rejeitou, Jesus não o julgou pelos seus pecados, Jesus não fez acepção de pessoas, mas ele recebe Zaqueu, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa, hoje me convém. Irmãos, é tão maravilhosa a palavra que quando Zaqueu ouve esse convite de Jesus, essa palavra, a Bíblia diz que ele desce rapidamente. Ele desce rapidamente e ele recebe Jesus com alegria. Graças a Deus. Eu disse que quando você está buscando, procurando Jesus, a sua vida está a um passo de você sofrer uma grande transformação. Olha para você ver, só de ouvir a voz de Jesus, desce, vem. Hoje eu vou entrar na sua casa, a alegria já começou a encher o coração. Aleluia. Verdade. E já desce e recebe Jesus com alegria, e a transformação começa, porque quando ele desce, ele já começa ali. Jesus fala, vou entrar na sua casa, as pessoas começam a murmurar. Jesus vai entrar na casa de um homem pecador, porque Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não julga pelas aparências nem pelos pecados que você cometeu, mas a comunidade, as pessoas fazem isso, assim como fizeram com Jesus. Esse homem aí, ele não merece, ele não é digno. Jesus vai logo na casa dele, Jesus escolheu logo ele, logo esse aí, mas Jesus, ele sabe o que ele faz, irmãos, ele chama, ele escolhe aquele que ele quer, porque ele é amor. E aí quando Jesus fala isso, o povo começa a murmurar. A Bíblia não menciona que Zaqueu se prostrou, né, quando ele desceu, mas no versículo seguinte você vai entender que a Bíblia fala que Zaqueu se levanta. Então ele desceu, se prostrou diante de Jesus. Verdade. Adorando, recebendo Jesus, Glória a Deus. honrando Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. E aí naquele momento Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Aleluia. E se eu tiver roubado, defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia, Deus. E naquele momento, irmãos, nós aprendemos algo muito forte. Que quando o homem encontra com Jesus, ele recebe Jesus, ali é como Zaqueu recebeu, a mudança, ela é certa. E naquele momento ali, Zaqueu estava restituindo, fazendo confissão, arrependendo, promovendo ali o arrependimento. Ele estava confessando que ele estava arrependido. Eu vou consertar, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Outra coisa que é muito importante, que não há transformação, não há salvação se não houver arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, é você ter aquele encontro com Jesus, e a partir daquele momento você olha para a sua vida e fala, eu estava no caminho errado, eu estava na direção errada, agora que eu encontrei Jesus, é mudança de direção. E aí Zaqueu nos ensina essa palavra, nos outra coisa. Zaqueu faz reparo, quando ele diz, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais não era fruto da mente de Zaqueu, não era que ele estava preocupando isso, é porque a lei já dizia, que quando alguém roubasse alguma coisa, não era hora de devolver, roubou 10 reais, não tinha que devolver 10, tinha que ser 4 vezes mais. A lei era dura, era a pessoa pensar antes de roubar, e se roubasse 10, tinha que devolver, era 4 vezes mais.
Zaqueu era judeu, ele conhecia as leis, né? Então ele já fala, eu vou cumprir a lei, Senhor, eu vou reparar aquilo que eu fiz de errado, eu vou reparar. Aleluia. Glória a Porque Deus. às vezes, irmãos, não adianta você ter um encontro com Jesus, não se arrepender dos pecados, quer viver a mesma vida no erro, na droga, nos vícios, nas práticas erradas. Não, e outra coisa, fazer reparo, fazer conserto, Opa, isso aqui. Porque quando nós aceitamos Jesus, por exemplo, nossos pecados são apagados. São apagados. Que nós cometemos. A partir daí a vida nova, vai receber instrução do batismo, vai batizar, vai ser uma nova. Só que existem coisas que nós precisamos consertar. Eu aceitei Jesus, eu estou devendo a irmã aqui. E essa dívida está enrolada, está uma coisa, está no. Opa, professor, deixa eu fazer um reparo. Olha, eu estou esperando, a situação está assim, mas nós vamos renegociar, a primeira oportunidade que tiver, eu vou acertar isso aqui. E eu estou usando isso como exemplo, mas isso se aplica em todas as áreas da vida. Quando nós encontramos com Cristo, nós temos que fazer reparo, nós temos que fazer ajuste na nossa vida. Amém, amados? Amém. Não é sair atropelando, não é sair ofendendo as pessoas, machucando e achar que Deus me perdoou e amém, não. Opa, Deus me perdoou, mas não me perdoa. Eu falei com você de uma forma que eu não devia falar, eu te tratei de uma forma. Eu estava, perdi o domínio, me perdoe. É ajuste, é fazer reparo, consertar a nossa vida, as nossas obras. Você está entendendo? Diga glória para Deus, irmãos. Glória a Deus. Diga um aleluia. Quem ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. E aí, a quarta coisa que nós aprendemos, Zaqueu, ele começa a promover justiça. Quando ele fala, vou dar os meus pobres a metade dos meus bens e vou restituir. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente encontra com Cristo, a gente começa a viver de uma forma justa, promover a justiça, fazer o que é certo, viver da forma correta. Você entende, meus irmãos? Amém. A quinta coisa para a gente já encerrar aqui a palavra, nós aprendemos uma palavra, uma história de Zaqueu, também superar ou enfrentar os obstáculos. Zaqueu enfrentou os seus medos, enfrentou a multidão, enfrentou ali os murmuradores, os inimigos, as pessoas que falavam mal dele, tudo que poderia impedir ele de chegar a Cristo, ele enfrentou aqueles obstáculos. E nós aprendemos com essa palavra que às vezes é preciso. Às vezes nós ficamos deixando para depois, para amanhã, nós ficamos olhando, o que a pessoa vai pensar, o que a comunidade vai pensar, o que o meu pai vai pensar, o que a minha mãe vai pensar, o que meus amigos vão pensar. Irmãos, nós temos que enfrentar os obstáculos, sejam eles cultural, sejam eles religiosos, sejam eles familiares, pessoal, do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós temos que enfrentar estes obstáculos. Aleluia, Deus. E a partir do momento que nós nos disponhamos para dizer, eu vou enfrentar, porque você está fazendo, Zaqueu estava fazendo isso por uma causa nobre, por algo que o Espírito Santo estava ministrando no coração dele. Amém. E quem está em busca, e quem quer viver uma vida de transformação, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, alcançar a salvação, ele precisa entender essas coisas. Precisamos buscar Jesus, precisamos nos arrepender, precisamos fazer ajustes, fazer reparos, precisamos promover a justiça e enfrentar os obstáculos. Amém, Jesus. E é muito comum na nossa vida, irmão, a gente orar, Senhor, me dá o livramento, me livra disso, me livra daquilo. Deus nos dá os livramentos que precisam ser dados, mas nós precisamos conscientizar de uma coisa, precisamos mudar a oração, irmão. Orar sim por livramento, mas precisamos orar da seguinte forma: Senhor, me capacita, me dá força, me dá coragem. Eu preciso enfrentar os obstáculos que estão propostos no meu caminho. Glória a Deus. Amém? Você entende isso? Porque não adianta fugir, tem coisas que nós vamos ter que enfrentá-las e vencê-las com a ajuda de Deus. Amém. Amém? Amém. Quando nós enfrentamos os obstáculos da nossa vida e vencemos, irmãos, nós tornamos
pessoas melhores, seres humanos melhores. A nossa fé amadurece, nós adquirimos experiência. Amém, amados? Amém. E aí Zaqueu teve toda essa experiência. E aí, quando Zaqueu faz a sua confissão, aí Jesus fala: hoje a salvação chegou a essa casa. Glória a Deus. Sabe como que é importante a decisão de um homem, de uma mulher? Sabe? Porque todos nós somos pessoas, a Bíblia diz que Deus nos escolheu como cabeça, não como cauda, né? Você pode pensar, não pode ser a pessoa que acha que é menorzinha, mas sempre existe alguém que é liderado por você. Verdade. Sempre tem, sempre você lidera. Você lidera seu filho, você lidera sua casa, tem alguém do seu trabalho. Às vezes num grupo de amizade você é aquele amigo que é proativo, que está ali sempre na frente, você lidera. Então a nossa decisão por Deus, de buscar a Deus, de nos arrepender, de entregar a nossa vida por Deus, vai abençoar as pessoas que são lideradas por nós. Aleluia, Deus. A decisão de Zaqueu abençoou toda a casa dele, porque Jesus não falou assim: hoje a salvação veio para Zaqueu. Não, Jesus falou: hoje a salvação chegou nessa casa. É verdade. Amém? Já incluía todos que eram liderados, que estavam sob a autoridade de Zaqueu. Amém? Aleluia. E hoje o Espírito Santo está ministrando isso aqui para esta igreja. Vamos buscar Jesus, nos arrepender, entregar a nossa vida para Ele, porque o plano dele diz respeito a você, o plano de salvação a você e a toda a sua casa. Você recebe essa palavra? Levanta a sua mão e dá um glória. Glorifica a Jesus com as palmas bem alegres. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Bate palma, 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 bate palma para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Ele é a nossa luz. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo o coração em pé. Jesus Cristo está batendo o coração em pé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a sua família também. Irmãos, eu quero orar junto com vocês agora. Depois dessa oração já vou lavar as minhas mãos para servir a ceia para os irmãos que são membros da igreja. Mas eu quero orar para duas pessoas aqui que o Espírito Santo ministrou algo no seu coração aqui, muito forte através dessa palavra. Deus falou no seu coração. Cadê essas duas pessoas? Faz um sinal para entender que é obra do Espírito Santo. Olha a irmã recebendo a vitória de Deus. Cadê a outra pessoa? Sei que Deus falou com mais pessoas, mas tem mais uma pessoa que o Espírito Santo está te revelando aqui. Porque Deus está produzindo algo na sua mente. Você pensar que é da sua mente, que é do seu coração. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus quer levar você para esse caminho. Amém? Cadê essa pessoa que a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não quer, não vai levantar a sua mão. Toma posse da sua vitória, meu irmão. A igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. Vai ter uma pessoa, o Espírito de Deus ministrou no seu coração essa palavra também. E você sabe que você precisa fazer ajuste. Bem? Eu quero que você faça um sinal com a sua mão só para você entender que é o Espírito Santo. Cadê essa pessoa? E você sabe em que área, como, com quem e onde. Cadê esta pessoa que te chama em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É maravilhoso quando Deus fala com a gente, irmãos. Não aquilo que às vezes nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar, porque quando Deus está falando, é porque às vezes isso está bloqueando coisas da nossa vida, e às vezes a gente olha, a gente não sabe, o Deus que está faltando, às vezes é um ajuste simples que Deus quer que você faz, para que a porta do céu se abra e as bênçãos, Cadê essa pessoa? A última vez, toma posse da sua vitória. As palmas são para glorificar o nome de Jesus, aleluia. Essa pessoa, nós vamos abençoar a obra de Deus. Você trouxe a sua oferta, você trouxe o seu dízimo, o seu voto. Vamos abençoar a casa de Deus. Aqui tem uma pessoa, preste atenção. Olha aqui, tem uma pessoa aqui que eu vou dizer para você. Não é você fechar o seu coração, não é você ficar triste, é para você confiar no Senhor.
Cadê essa pessoa? Não sei sobre o que está acontecendo. Mas o Senhor manda dizer para você dessa forma: confia no Senhor. Não é para você baixar a sua cabeça e ficar triste, não. É para você confiar em Deus. Glória a Deus. Quando a gente abre a porta para a tristeza, irmão, só vai entrando mais tristeza, né? Mas quando a gente abre a porta para a confiança, nós vencemos as tristezas, as ansiedades, os medos. Cadê essa pessoa que não vai, não quer? Lá atrás. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar para que Deus possa abençoar, multiplicar, prosperar a vida de vocês, dos dizimistas, de todos que estão ajudando a obra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós apresentamos os dizimistas, os ofertantes, os irmãos que estão entregando hoje o voto da campanha, o voto da ceia, do agradecimento, que o Senhor possa prosperar e multiplicar, sem deixando faltar nada para os seus filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?